Esse é o Talks AECIA, direto do 5º Seminário Técnico AECIA, Expo Soluções em Aquecimento, direto do Expocentro em Balneário Camboriú. E o nosso papo agora são com dois convidados, Giacometti, Júlio Giacometti, diretor, tudo certo? Tudo bem, Vanessa. Que bom tê-lo aqui. Essa empresa de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que vai contar um pouquinho mais sobre como atua no mercado já há 60 anos. E também aqui com a gente o Carlinhos Berlato, diretor da Frigemar, associada à AECIA e coordenador do 5º Seminário Técnico que está rolando por aqui, né? Sim, muito bom dia, um prazer participar, estamos muito felizes. Primeiro, Júlio, é um prazer tê-lo aqui também, participar desse nosso seminário. E claro, Vanessa, felizes porque o seminário está lotado. E para nós, este é o nosso momento auge. Então, um prazer também estar participando aqui nesse bate-papo. Essa é uma proposta de conexão, conversa técnica, mas também para conversar com o nosso consumidor final. Então eu começo contigo, Júlio. Conta mais da história da Giacometti, como que vocês entraram aí no mercado na parte de aquecimento de água? Bom, Vanessa, a Giacometti foi fundada pelo meu pai. Meu pai é engenheiro mecânico, se formou em 67, né? E em 68 ele criou a Giacometti, né? Com o intuito desde sempre de fazer tanto aquecimento de água como de ambiente, né? Então teve uma vocação. A nossa matriz fica lá em Caxias do Sul, como tu bem disse aí no início da apresentação. Então presente uma filial em Campos do Jordão, em São Paulo, né? E trabalhamos com vários parceiros aqui, dentre os quais acho que vai destacar bastante a Frigemar, que vem fazendo um trabalho lindíssimo nesse litoral norte de Santa Catarina. Vocês são fabricantes e importadores das mais variadas soluções para aquecimento. Então, aquecimento de água de consumo, solar, ambientes e piscinas, né? Exatamente. A Giacometti, ela tem desde projetos mais simples, né, soluções como aquecimento da água residencial, como coletivas, né, uma tendência dos prédios concentrarem as centrais térmicas. Isso eu acho que é um mote bem importante para essa feira, que tem uma verticalização importante, especialmente nesse litoral, né? Então as centrais térmicas elas começam a ficar cada vez mais frequente no escopo dos incorporadores, e é importante ter um produto adequado para esse tipo de aplicação. Carlinhos, da Frigemar, é cliente da Giacometti e está há 39 anos no mercado, né? Ano que vem, festa de 40 anos, né, Carlinhos? Você entrou nesse mercado do aquecimento de água, de que forma e qual que é o teu relacionamento hoje com a Giacometti? Muito bem. Bem, a Frigemar foi fundada em 87 e com o intuito de trabalhar na prestação de serviço inicialmente em toda a parte que se trata de aquecimento e outros segmentos de conforto. Aquecimento de água para nós é algo que nos dá muita satisfação, porque nós projetamos, vendemos e instalamos. E nesse caminho de 40 anos, nós fomos evoluindo, né? Procurando lá, desde o início, com pequenos aquecedores, mas hoje, trabalhando com projetos de todo tamanho, né? Junto com fornecedores tão importantes quanto a Giacometti. E para nós, é fundamental, como o Giacometti falou, estarmos preparados para esse mercado competitivo, crescente, pujante, para centrais muito boas em conforto. Centrais térmicas nos dá muitos benefícios. E para isso, nós precisamos estar preparados. Preparados para desenvolver um bom projeto, aplicar os excelentes produtos que essas indústrias nos trazem, como a Giacometti, para que a gente consiga o resultado final, que é atender o nosso consumidor final. Afinal, banho, nós precisamos ter muito conforto. O Talks AECIA é direto da feira, com mais de 20 estandes. Giacometti está aqui com o seu stand e trouxe quais novidades? O que você destacaria, Júlio, que é assim, novidade e vocês estão querendo impulsionar para o mercado? Legal, Vanessa. Bom, um dos destaques nossos é na questão de aquecimento de ambiente, né? Hoje, talvez seja um dos dias mais frios do ano, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma caminhada cedo aqui na orla
Corajoso. 6 graus, estava bem frio mesmo, né? E eu vejo que, apesar dos prédios serem de altíssimo padrão, de modo geral, eu tenho pouca preocupação do público e às vezes até falta de oferta, né? De sistemas com soluções térmicas para dentro dessas residências, né? Então eu trago com especial atenção as soluções de aquecimento de piso, tanto hidráulico como elétrico que a gente trouxe. O aquecimento de piso elétrico, ele é mais restrito, porque os prédios, de modo geral, estão falando de prédios, né? Eles têm uma carga térmica elevada, se fosse feito em todo o ambiente, mas como isso fica mais restrito a uma zona de banheiros, aí esse tipo de solução se adequa bem. Por outro lado, aproveitando, eu tive ontem de noite, na mesma orla, passei e estava vendo que a SC Gás está fazendo uma rede de gás na Avenida Atlântica, né? Então, isso tende a disponibilizar um gás natural de maneira mais frequente nesse tipo de ambiente, permitindo botar os sistemas centrais com gás. E aí, então, tu consegue, com muita facilidade, com o mesmo aparelho, fazer o aquecimento de um apartamento inteiro, sem alteração significativa na rede de gás daquele prédio. Você comentava que é um dos dias mais frios, né, em Santa Catarina até agora, o inverno começou recente, temperatura baixa e essa possibilidade de aquecimento do ambiente pelo piso. Você pensa que ainda é preciso avançar no mercado, pouca gente ainda pensa, né, na hora de investir, na hora de fazer uma casa, uma construção, lembra dessa possibilidade? A gente lembra agora que tá frio, né? Exatamente. Não, e claro, mesmo sendo pontual agora, e é importante esse nosso bate-papo vai ficar perpetuado aí para quem quiser nos ver no futuro, mas de modo geral, as soluções que se tem são muito vocacionadas para o ar-condicionado. E o ar, por uma questão física, ele tem uma distribuição, normalmente ele sai de cima para baixo, e por essa questão física de o ar quente ser mais leve do que o frio, eu tenho uma dificuldade importante de fazer esse ar quente descer. Então, há uma tendência das casas de alto padrão ter um pé direito um pouquinho mais alto, a dificuldade, o Carlinhos pode falar um pouquinho mais sobre isso, da dificuldade natural de fazer esse ar quente descer. Então, o ideal seria, claro, não abrir mão do ar-condicionado, mas ter também para o inverno uma solução condizente com esse tipo de aplicação. Carlinhos, que atua aqui no litoral e acompanha essa verticalização, né? Cada vez mais edifícios em Balneário Camboriú, em outras cidades aqui, esse público está preocupado com essa questão do aquecimento, investindo em conforto térmico através de aquecimento de água também, Carlinhos? É muito importante a tua colocação, Vanessa. O Giacometti vinha dizendo que a importância de se preparar as edificações. A Frigemar é pioneira na região e acreditar que isso é realmente muito importante. Nós temos showroom funcionando com os 2 tipos de aquecimento. E o aquecimento, a partir do momento que a pessoa usar a central de aquecimento de água e derivar dela o aquecimento de ambiente, ele percebe o quanto é saudável, o quanto é confortável nesse sentido. E claro, precisamos pensar isso no projeto. Porque quando se pensa no início da edificação, nós temos N benefícios. E aí falando dessa facilidade de se fazer, é exatamente isso. Ter uma central onde eu atendo todas as necessidades. Eu sempre coloco, e um arquiteto uma vez falou para mim o seguinte, que numa edificação na sua casa, quando você usar 20 dias, 30 dias no ano, o conforto de um bom living, climatizado por calefação, por piso, que temos a melhor forma de aquecimento, a mais saudável, a mais bem distribuída, estamos felizes, porque afinal de contas, estamos cuidando do nosso melhor valor, a nossa família. Então, além da valorização do ambiente, é todo esse cuidado que nós temos com as pessoas. Nós costumamos falar que conforto é cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. E afinal, seja ele na sua casa e, por que não, nos melhores hotéis da região. Nós estamos aí cada vez mais evoluindo com edificações de hotelaria de altíssimo padrão. Nós viajamos para fora e aí lá, puxa, maravilhoso, temos anticâmara, piso aquecido, calefação,
nem percebemos às vezes. E por que não na nossa casa? Então, nós montamos o nosso showroom pensando nisso. E hoje, quando nós fizemos um tour dentro da nossa loja e mostramos isso para o cliente, tudo isso é possível? Sim, com custo-benefício bem interessante. Né? A gente sabe, às vezes as pessoas confundem valores com preço. Né? Quanto custa? Gente, se a gente programar isso, se a gente projetar isso de forma correta, diluir ao longo do período, né, de vivência, vira um grande investimento, porque o seu imóvel tem outro valor, ou melhor, tem outro para completar o seu preço, tem outros valores para que compõem o seu preço. Acho que esse é um assunto muito importante. E o seminário vem exatamente porque aqui dentro nós temos engenheiros de aplicação, temos projetistas importantes que devem entender de que isso é possível sim e deve ser aplicado aqui. A gente, porque na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, lá em Campos do Jordão, não, aqui, na nossa casa. E olha esses dias, né? O Júlio colocou bem, se você estiver na sua casa, no seu conforto, eu faço algumas brincadeiras quando eu faço treinamento para minha equipe, que eu falo assim, tem coisa melhor do que você estar no teu íntimo, na tua casa, tomar seu banho, sair com o piso aquecido, toalheiro aquecido. Tem coisa melhor? É verdade. É o melhor investimento. Nada melhor do que comprovar a qualidade do aquecimento de água do que você prestar serviço num lugar muito frio, né, Júlio? Muito gelado, que é o Ártico. Que história é essa da Giacometti lá nesse extremo frio? A Giacometti participou, então, Vanessa, da calefação na Estação Comandante Ferraz, né? Uma obra que a gente se orgulha muito de ter participado, que ela tem muitas singularidades, né? O sistema de aquecimento dessa base fica na Antártida, né? Então, temperatura de quanto a gente está falando lá da Antártida? São muitos graus negativos. Claro que existe, por curiosidade, uma preocupação com isolamento térmico, né? Que vem toda a construção civil, eu acho que ela tem que evoluir, não basta só, claro, daria só para esquentar e ter muita perda energética, mas aí fazendo um projeto bem adequado, e isso trazendo então para a nossa realidade, é importante também pensar em esquadrias com mais qualidade. Construções mais inteligentes, pensando no aquecimento. Exatamente, né? E o frio, eu falar um pouquinho da importância, né, para o nosso ouvinte, é sobre a saúde e o frio, né? O frio, ele é vasoconstritor, ele traz muito mais problemas circulatórios, né, de cunho reumatológicos também, pulmonares, né? São doenças que acabam acometendo, né? Quem nunca ouviu a frase, se fulano aguentar esse inverno, né? Porque, infelizmente, muita gente acaba sucumbindo nesse período, né? E também, claro, desde do início, pensar daí na mãezinha ou na vozinha que está nos ouvindo, eventualmente no seu bebê, o netinho que está engatinhando num piso gelado, por mais lindo que seja aquele mármore de Carrara, se ele não tiver uma qualidade, parece que fica tudo prejudicado, né? Essa imagem, ela fica aquém do que ela pode proporcionar. Então, o luxo não vem exatamente das coisas caras, vem talvez de te permitir ter uma qualidade de vida superior, que eu até nem chamaria de luxo, né? Quando o Brasil talvez seja, Vanessa, um dos países do mundo em que a gente mais passe frio, apesar de não ser tanto frio. Porque aqui, de modo geral, a gente não tem preocupação com essa resolução e fica todo mundo surpreso, né? Tu vai ver hoje no Instagram de uma turma, todo mundo postando, olha quantos graus está na minha cidade, olha que horror. É uma competição de frio. E todo mundo quase que se orgulhando do frio e passando frio, né? Em vez de resolver isso, né? Reclamam de São Pedro, poderiam ligar aí para Giacometti, para Frigemar e resolver isso aí de uma vez, né? Muito mais inteligente do que ficar blasfemando. É uma boa. A gente está aqui no Talks Aecia, direto da feira, por isso esse burburinho, os estandes muito movimentados, Giacometti expondo também, Frigemar está aqui com a gente, e você, Carlinhos, acompanha esse evento desde o início. Estamos na 5ª edição do seminário, acompanha essas empresas
empresas também que foram evoluindo junto com a ECIA, né? Perfeito, Vanessa. Até eu gostaria de pegar esse gancho do Giacometti e falar em qualidade das edificações. Veja, o quanto é importante, eu trabalho muito com arquitetos, né? E às vezes se preocupam com o acabamento, e que não deve ser ignorado, sem dúvida alguma, que afinal de contas é o trabalho, mas a estrutura, né? Uma boa esquadria, uma boa parede, um bom isolamento, isso nos dá uma série de fatores que nos proporcionam conforto. Além do aquecimento ser mais eficiente, né, em função de economia, né? Mas aí ele falou das esquadrias, né? Às vezes no empreendimento se negligencia esse fator. A esquadria, ele tem vários fatores importantes para isso. Nós trabalhamos com climatização também, né? Então, grande parte do nosso trabalho é com climatização para o verão. Mas a climatização é exatamente isso. A calefação é uma forma de climatização por calefação, que a gente, por piso, né? E se nós temos uma construção pensada, é muito, muito mais fácil de se fazer. Falando do seminário, Vanessa, estamos felizes com esta evolução. E eu acho que é isso que a gente vem buscar no mercado, mostrar, primeiro, as indústrias junto com a gente. Nós temos uma cadeia muito importante no mercado de aquecimento no Brasil. Mas nós temos aí, falamos ontem, 4, 5% dos sistemas atendendo residências. Gente, é muito pouco. Isso nos dá a satisfação de dizer o quanto nós podemos fazer, o quanto nós podemos fazer melhor. E está aí, a globalização. Então, falávamos aí lá fora o quanto se usa e o quanto se passa frio, né, Júlio? Então, vamos trabalhar junto. O seminário vem trazer isso, fomentar a cadeia toda. E a Frigemar faz isso desde da sua fundação. Trabalhar junto com os construtores, trabalhar junto com os projetistas. Eu costumo colocar, quando eu faço reuniões com os construtores, de que nós queremos juntos melhorar as construções. Junto melhorar a qualidade de vida da nossa população. Como? Fazendo com que tudo dentro de uma construção fique melhor. Nós trabalhamos com todos os segmentos de conforto de uma residência. E a parte de calefação é fundamental. É maravilhoso você estar na sua casa, né? Ele colocou das crianças, né? Um bebezinho, quando começa a gatinhar, como que você vai colocar ele num piso maravilhoso, gelado? Primeiro, saúde, como ele falou, faz mal. Né? Faz mal para todos nós. A mãe, o pai, brincar no chão da sua casa, rolar no chão mas no inverno, mas dentro da sua casa. Nós temos o privilégio de já estarmos com colégios maternais, pensando nisso. Então, porque foi fomentado. E por que não uma calefação nesta área da escola onde é o maternal? O maternal, ele atende a criança no chão. Então imagina um dia desse, a criança no colégio. Seria maravilhoso, piso aquecido. E nós temos esse problema sério, né? Você falou quantas pessoas reclamando, no inverno temos muitos problemas. Então, nos colégios, é muito importante. Adorei conversar com vocês. Obrigada, Carlinhos da Frigemar, com sede em Itajaí, associada à ECIA, e também o Júlio Giacometti, direto do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Quem quiser mais informações sobre vocês, busca nas redes sociais. Como faz, Júlio? Isso aí. O Giacometti tem tanto o seu Instagram, o Giacometti Aquecimento, o giacometti.com.br, a nossa página também nas redes, aí estão aptos aí a atender as demandas aí do pessoal. Esse papo de conexão, capacitação técnica e curiosidades também sobre conforto técnico direto do 5º Seminário Técnico AECIA, Expo Soluções em Aquecimento. Este foi o Talks AECIA. Até a próxima. Obrigado.